Fala aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como agregar valor nas suas suculentas. Como deixar elas mais bonitas e mais valiosas. E essa dica vai servir tanto para quem só cultiva suculentas em casa, tanto para quem quer vender, tanto para quem quer colecionar, enfim, para qualquer tipo de pessoa, para quem quer produzir. Para você que ama suculentas, essas dicas que eu vou passar nesse vídeo serão super valiosas, tá bom? Há um mês atrás, eu fiz um vídeo que deu uma repercussão bem legal, o resultado dele foi bem positivo, vocês gostaram bastante. Então esse vídeo aqui vai ser uma continuação daquele vídeo que se chama Suculentas mais bonitas e mais valiosas. E nesse vídeo, nós fizemos esse trabalho aqui, ó. Plantamos esse cotiledon Ophylla, cercado de Sedums Myrinae. E qual que era a minha ideia, pessoal? Eu tenho essas duas plantas aqui de matrizeiro aqui na minha estufa. E a ideia é o seguinte, se eu plantar somente o cotiledon, né, porque essas plantas aqui depois eu vou levar para minha loja e vou colocar no meu site para ser comercializado. Se eu plantar só o cotiledon no vaso e só o Sedum Myrinae, cada um vai ter um valor individual. Só que juntos, além de ficarem mais bonitos, vocês concordam que tá sensacional esse vasinho, né, gente? Ó. Então, além de ficarem mais bonitos, eu agrego um valor maior. E você não vai encontrar um vaso igual esse aqui em outras floriculturas ou em outros gardens, tá? Como eu fiz com o fim de vendas, eu criei um grande diferencial, vocês concordam? Só que existem N maneiras de fazer isso, tá? Não só misturando duas espécies, você pode agregar valor na sua planta aí, só utilizando uma espécie também. E é essa dica que eu vou passar aqui nesse vídeo, tá? Eu tenho plantas que estão saindo do forno do nosso matrizeiro e eu vou mostrar para vocês como eu agrego valor, tá bom? Então, ó, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aí. Deixa o like, porque dicas como essa aqui você só vai ver aqui no Gardens TV. Então, deixa o like, se inscreve, tudo aquelas coisas. E o outro vídeo que eu fiz, que nós plantamos essas plantas aqui, eu dei todas as dicas para vocês, vai estar no primeiro comentário fixado, tá? Só reforçando isso. Depois que você acabar esse vídeo aqui, você corre lá assistir. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, meus amigos. Vou dar uma breve recapitulada aqui de algumas coisas que eu falei no outro vídeo. Primeiro, gente, tá vendo que esse vasinho é azul e as plantas são meio brancas, meio rosas? Eu plantei nesse vaso azul intencionalmente, tá? Então você tem que ter conceito no seu cultivo, porque eu vejo muita gente pega qualquer vasinho aí e sai plantando. Então, mesmo no vasinho de plástico, você pode agregar valor. E esse vaso aqui eu não gastei dinheiro com ele. Esse vaso aqui veio em outras plantas, eu mudei de vaso e tudo mais. Eu guardei e lavei ele tudo certinho para fazer esse replantio. Então, é tudo pensado, tá? Desde a escolha do vaso, substrato até as plantas. E a ideia de misturar as duas plantas para agregar valor. Foi sobre isso que eu falei no outro vídeo. Então, eu vou continuar partindo desse mesmo conceito, tá? Eu tenho essa bandeja aqui, ó, que é uma bandeja de matrizeiro. Então, como que a gente faz aqui na Gardens? Nós retiramos a planta do nosso matrizeiro, decapitada, colocamos uma bandeja aqui, tem furos, tudo certinho, tá? Esperamos enraizar. Essa daqui já está enraizada, inclusive vou até puxar uma aqui, ó, pra gente, vou puxar esse Sedum Wire aqui pra gente ver como que tá, ó. Já tá firme na terra. Olha como está enraizado isso, gente. E ele não tem tanto tempo assim, tá? Não tem nem 2 meses aqui, então ele já tá bem enraizado. Então quando chega nesse ponto aqui, é o momento que a gente repassa pro vaso individual e comercializa ou usa em arranjos e tudo mais. E nesse vídeo eu quero dar ênfase para essa planta aqui, ó, que é a Graptoveria Dr. Cornelius, que é uma planta muito bonita e ela é considerada comum, só que faz um tempo que eu não vejo essa planta aqui no mercado, tá? Então assim, se você tem um Dr. Cornelius aí, valorize, porque essa planta fica muito linda, ela tem as pontas bem rosadas, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. Olha que planta bonita, gente. Então, eu gosto muito do Dr. Cornelius e eu tenho um matrizeiro aqui há muito tempo e pegou cochonilha de carapaça. Então eu decapitei, eu depenei meu matrizeiro e as cabeças que sobraram eu coloquei nesse vaso e chegou o dia de passar para um vaso individual. Então, como eu disse para vocês anteriormente, a escolha do vaso é muito importante, tá? E aqui, ó, tem um vaso de plástico há muito tempo já foi utilizado em outras plantas. E ele estava jogado, gente, no meio de uns vasos aqui. E aí eu falei, nossa, que vaso bonito. Eu dei uma lavada nele e ficou top desse jeito. E então nós vamos misturar essa planta aqui, que é linda demais. Ela tem um tom verde com as bordas bem rosadas, nesse vaso azul aqui, que eu acho que vai dar um contraste, vai ficar bem bonito. E aí, qual que é a ideia para a gente agregar valor?
O que a maioria das pessoas fazem? Pega essa planta aqui, né, cada cabeça dessa, coloca num vaso individual e vende. Se eu fizer isso, eu vou ganhar mais dinheiro, porque cada cabeça aqui vai ter um valor. Vamos supor que eu venda cada uma dessas cabeças aqui por R$10. Então, ó, vou até contar com vocês aqui, ó. Vou contar só as maiores, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Essas duas aqui dá para pôr num vaso. 6, 7. Vamos supor que eu vendia a R$10, eu ia conseguir R$70 aqui nessas plantas. Se eu plantar várias cabeças aqui nesse vaso e fizer ele cheio, como se fosse um arranjo, talvez ele não custe R$70, talvez ele custe R$30, R$40, tá? Estou falando aqui para vocês com a mentalidade de uma pessoa que tem loja e eu vou fazer com esse objetivo, tá bom? Então ele vai custar R$30, R$40, vai custar menos. Só que é um vaso só. Se ele ficar muito bonito e a pessoa comprar, eu vendo ele de uma vez só. Para eu ganhar esses R$70 aqui, eu tenho que vender os 7 vasos. E talvez isso possa demorar, tipo, 2 meses para acontecer. Entenderam a lógica? Então é por esse motivo que eu faço esses processos aqui na minha estufa de produção. A maioria das plantas que tem vasos individuais na minha loja, eu revendo. Então eu compro de produtores e revendo. Só que como eu tenho aqui a minha produção, né? Então eu faço essas misturas assim. Dessa forma eu vou me diferenciando no mercado. E caso você não queira vender, você queira simplesmente colecionar suculentas, essa ideia aqui também é boa, porque a sua coleção vai ficar muito bonita, teoricamente gastando pouco, porque você está pegando uma planta que você já tem, fazendo a propagação dela, né, por decapitação, e plantando em vasos individuais, só que em forma de arranjo. Entendeu a ideia, pessoal? Eu sei que eu falei demais, mas é uma ideia simples, porém muito eficiente, muito legal. Então, sem mais delongas, né, bora plantar essas maravilhas aí. A primeira parte do trabalho, né, é retirá-las da terra e olhar, né, se a raiz está tudo ok. Eu indico para vocês assim, não ficar mexendo muito na raiz, tá? Eu simplesmente vou tirar um pouquinho de terra, ó, tá perfeito, não tem uma praga, não tem nada, e olha como enraizou bem. O substrato que nós estamos utilizando aqui é o Biomix, tá? Flores e folhagens, que é o nosso parceiro aí, tá? Então, para ficar mais fácil ali o meu plantio, eu vou simplesmente bater a mão aqui bem de levinho, ó, só para tirar um pouquinho do excesso do substrato, tá? Mas a ideia aqui não é mexer na raiz, e sim tirar somente um pouco do substrato, tá bom? Então vamos fazer isso em todas as cabeças que eu vou querer utilizar aqui, que são as maiores. Estão muito, muito saudáveis, tá, gente? Eu retirei só algumas cabeças aqui. Caso sobre espaço no vaso, eu pego mais algumas, mas só essas aqui eu acho que já vai preencher, tá bom? Agora vamos ao substrato. Substrato é o clássico Biomix Flores e Folhagens, com adicional de palha de arroz e carvão. Se você quiser saber mais sobre o substrato, escreve aí Gardens e Biomix. Tem uma palestra, uma aula completa comigo, com a Manu e com o pessoal da Biomix, aqui no nosso canal, tá? Então assim, lá tira todas as suas dúvidas, beleza? Biomix Flores e Folhagens com palha de arroz e carvão. O vaso tem furos, ó, tá vendo lá? Eu coloco sempre uma telinha ali no fundo. Com qual intuito? De não entupir aquele furo. Porque como é um furo teoricamente pequeno, né? Não é um furão assim nesse vaso. Então às vezes os pedaços do substrato, alguma sujeirinha, pode entupir, aí ele vai atrapalhar a vazão de água. Eu não coloco manta de bedim, todas aquelas coiseiras para drenagem, tá? Porque o substrato ele é bem drenável já. Ó. E aí aqui vem um pulinho do gato para você que quer fazer um arranjo perfeito. Não preencha o vaso todo, tá? Preencha só até uma parte na qual as plantas fiquem com a raiz para dentro do vaso e a cabeça para fora do vaso, para você vir conseguindo depois adicionar substrato, para você não precisar ficar fazendo buracos no substrato, tá? Outra dica, coloque sempre as plantas maiores no centro. Então comece pela maior e vai adicionando as menores ao redor, tá? Então, ó. Essas dicas são exclusivas para esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu tenho várias maneiras aqui que eu trabalho com as minhas plantas, tá, gente? Então aqui no canal tem muita coisa registrada para vocês. Vocês vão acompanhando aí. Então, ó, coloquei as plantas da maneira que eu quero. Tento sempre centralizar. Deu para perceber que dá para mim colocar mais 3 plantas. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Agora é muito simples, gente. Vamos adicionando substrato aí, a fim de cobrir todas as raízes, tá?
Dá umas batidinhas para ele assentando, ó. Tem que assistir até o final para você entender certinho como que vai ficar e ver o resultado. Já vai comentando aí o que você está achando do vídeo até aqui. Se você vai reproduzir isso aí na sua casa, porque assim, essa dica aqui, pessoal, pouca gente mostra, tá? Que é uma visão de colecionador misturado com produtor, com dono de loja de suculento, que eu tenho tudo isso numa coisa só, que é o que a gente faz aqui. E assim, queria muito ter recebido essas dicas aqui no começo, tá? E essa foi uma visão que eu fui tendo ao longo do tempo. Principalmente para quem quer comercializar, essas dicas aqui são muito válidas, tá? Porque é uma super maneira de você se diferenciar no mercado. Eu gosto sempre de utilizar pedrinhas nos meus vasos, tá? Isso daqui é uma pedrinha de rio, né? Cascalho de rio. Então eu coloco para dar um acabamento. Mas nesse caso aqui, pessoal, eu pensei bem e eu acho que eu não vou colocar, tá? Eu sei que nesse momento muitas pessoas podem ter pensado assim: nossa, mas o vaso não ficou muito cheio, as plantas vão sufocar, né? Pouco espaço para elas. Na verdade não, gente, porque é o seguinte: você tem que imaginar a parte das raízes. Como eu tirei um pouco de substrato, aqui dentro ela já tem um pouco de raiz, vai fazer rapidinho. Só que ela tem toda essa parte do vaso aqui com substrato novo para a raiz se espalhar. Então você não pode se basear pela parte de cima, e sim pela parte de baixo, entendeu? Então até as raízes crescerem, preencher todo esse vaso, essas plantas vão estar lindas, tá, gente? Então assim, parece que tá super cheião, e essa era a intenção mesmo, de que ficasse uma colônia. Tá vendo que tá uma cabeça para cada lado assim, ó? Isso acontece porque eu acabei de plantar, só que daqui a um tempo, eu vou deixar aqui na minha estufa, né? Ela recebe sol o dia todo, então essas cabeças vão começar a buscar o sol, então elas vão ficar todas em pé e elas vão se ajeitar conforme ela for enraizando. Então esse vaso aqui eu garanto para vocês, vai ficar lindíssimo. E agora é a hora de fazer a rega. Então, ó, pedrinha, abortar missão. Mais para frente, se ela começar a crescer e subir, começar a aparecer a parte da terra, aí eu adiciono pedrinha, tá? Eu gosto de regar sempre até escorrer, tá, gente? Aproveita e já faz uma limpezinha na planta. Ó, é bom que já dá uma ativada nela, já estimula aí um pouco do crescimento das raízes. Já se ajeita e assim temos mais uma beldade para nossa coleção, né? Gostaram, gente? Assim nós agregamos valor à nossa planta. Olha que lindo que fica, um vaso de plástico com várias cabeças. Eu poderia plantar em um vaso individual e tal, como eu falei para vocês, mas assim esse vaso se torna único. E continue acompanhando os vídeos aqui do canal, porque tudo que eu vou fazendo eu vou mostrando para vocês, ó. Mini suculentas, isso daqui eu fiz com vocês no canal, isso daqui eu fiz com vocês no canal. Esse daqui a Manu plantou aqui com vocês nesse canal. Isso daqui eu fiz aqui no canal, enfim, tudo eu estou compartilhando com vocês, tá? Então por isso que é muito importante que você seja inscrito aqui, para você pegar dicas únicas e excelentes como essa daqui. Eu gostaria muito de ter escutado isso daqui quando eu estava começando, e até um tempo atrás, porque eu não tinha essa visão. Porque acontece, gente, conforme a gente vai trabalhando e vai assim cultivando, a gente vai sentindo o mercado. E eu percebi que plantas em colônias vendem muito mais do que plantas individuais, tá? Como por exemplo, essa Orostax aqui, olha que lindo. Se eu vender uma cabeça é uma coisa, mas quando você pega uma cuia dessa aqui, ó, chama muita atenção, tá? Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu like aí. Se inscreva aqui no nosso canal. Se você quiser, se você chegou até esse momento desse vídeo, a gente tem uma área de membros aqui no canal. E essa área de membros serve para quê? Você paga R$ 6,99 por mês para ter acesso a conteúdos exclusivos. E em breve, pessoal, eu vou ativar para valer nossa área de membros e vamos estourar com as informações que eu vou passar aqui para vocês, tá? Já temos muitos conteúdos exclusivos lá, como por exemplo, a parte de produção de suculentas. Tem uma série aqui no canal que se chama Vida de Produtor. E tem muitos episódios exclusivos lá no clube de membros, tá bom? Então você ajuda muito o canal fazendo isso. Para você vai sair quase de graça, né? R$ 6,99 não é nada. Mas para a gente fortalece muito a investir aqui e trazer essas informações para vocês, tá bom? Beleza? Se quiser comprar suculentas, o link do nosso site está aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe nossas vidas. E até o próximo vídeo. Quem sabe não teremos a parte 3? Comente aí.
Valeu, meus amigos. Deus abençoe.